Bom dia, amigos do blog Você Investindo. Vamos para mais uma análise semanal dos mercados. Como de costume, vamos olhar como as notícias estão influenciando as aberturas dos mercados nessa segunda-feira. Na Europa, a gente pode notar que o mercado anda no campo positivo, então boas notícias a princípio. Londres subindo 1,14, Alemanha 3,26 e Paris 2,78. E o mercado americano projeta uma abertura com o futuro do Dow Jones 1,28 positivo, S&P 1,61 e Nasdaq 1,14 positivo. E vale notar que o ouro na casa de 1.600 dólares a onça-troia, ou seja, uma boa redução no preço do contrato do ouro, o que também aponta aí uma sinalização de uma percepção de risco menor, ou seja, diminuindo a exposição no mercado de ouro, de repente indo para moeda como o dólar, que a gente vai verificar aqui, uma boa valorização no dólar semana passada. Bom, vamos dar uma olhada aqui no site do rico.com.br, você consegue olhar as notícias. Mesmo analisando que as bolsas asiáticas fecharam em queda, né? Tóquio caiu 2,2, Hong Kong perde 1,5, né? As bolsas europeias sobem em função aí das ações por bancos. É uma notícia que não tem muito conteúdo em termos de sustentabilidade da alta, ao meu ver. Mesmo percebendo que na notícia traz a informação de que o Banco Central Europeu ainda manterá a redução da taxa de juros, o que isso significa que a economia europeia como um todo ainda apresenta baixo potencial de crescimento, assim, vamos resumir dessa forma. E uma outra coisa que nos preocupa é que o governo não tem uma solução, o governo não tem planos, como menciona aqui, de capitalizar os bancos locais. Ou seja, o governo ainda o próprio governo, pelo que eu entendo, ainda não tem uma percepção real de como poder ajudar os bancos europeus, se é que eles vão precisar, mas acredito que vão. E, enfim, é uma alta, na minha opinião, de hoje dos mercados inconsistente. Vamos olhar aqui o Boletim Fox. O Boletim Fox traz uma informação muito importante para a gente. Bom, a taxa de câmbio, até o final de 2011, a expectativa é de que ela feche em torno de 1,68. Isso é um consenso das maiores instituições. Taxa Selic mantém estável até o fim do período em 11% ao ano. Grava essa informação da taxa de câmbio que a gente vai voltar a falar nela. Bom, aqui em termos de IPCA, a curva final do ano ainda mantém alta, ou seja, forte pressão ainda, os agentes notam aí uma pressão inflacionária alta, crescente no nosso mercado, o IGPM também, tá? O IGPM-DI e o IGPM um pouco mais estável. Vamos ver aqui uma coisa que eu chamei a atenção, produção industrial, chamei a atenção na semana passada, produção industrial também ainda em níveis baixos, né? Só para confirmar aqui, produção industrial aqui, caiu em relação à semana passada. Então, um nível bem baixo. PIB, a expectativa do PIB também ainda caiu em relação à semana passada. Então, ainda a expectativa para o cenário interno ainda não é positiva. Aqui olhando os dados do site dados da Bolsa.com, a gente pode olhar aqui que o desempenho da Bolsa semana passada foi uma semana de queda. Investidores estrangeiros também diminuindo aqui a sua exposição aí no mercado futuro em títulos do índice. Mercado
de instituição financeira agulhando um pouquinho e institucional também agulhando para cima, mas pode ver que a forte correlação ainda está com investidores estrangeiros. Bom, vamos olhar aqui o nosso mercado. Tá, aqui tem um gráfico semanal do índice Bovespa. Perdeu aqui o índice Bovespa, né, nessa pernada aqui de alta, a gente estava acompanhando esse FIBO, né, perdeu aqui fortemente na semana passada o 61 que estava se segurando na casa dos 56.400 pontos. Próximo objetivo seria em torno de 51.300 mil pontos para o objetivo próximo do Ibovespa. E vale lembrar que o volume também foi bem alto, olha. Foi acima da média dos últimos 21 períodos e foi bem superior às 2 semanas passadas, até 4 semanas passadas, né? Ou seja, quase que superior, em uma semana foi superior a um mês em termos de volume da semana. Veja que a gente estava aqui nesse triângulozinho, ficaria mais fácil a percepção dele no gráfico diário. A gente chegou a comentar isso. O mercado estava vendo que o Ibovespa estava nesse canal de alta de curtíssimo prazo, não curtíssimo, médio prazo, aí pode dizer, e perdeu aqui, dentro desse triângulo, perdeu o suportezinho. A gente pode fazer uma projeção, se a gente quiser, dessa perda. Vamos ver aqui, projetando essa perda, ela nos levaria, colocamos aqui vamos limpar, colocamos aqui no rompimento desse suportezinho, levaria a gente aí para o patamar de 50.800, 51 mil pontos o índice. Olha que interessante notar que ele lutou aqui bem nessa região de 52.800, né, nos últimos 2 dias. Vamos ver se aqui se configura um suporte, apesar de não ter nada mais do que isso. Eu acredito que deva continuar, ou seja, deva respirar um pouco, até mesmo fazer um pullback aqui no 55 para depois perder de vez os 52.800. O gráfico semanal está bem claro aí, mostrando que a percepção ainda é de queda, né, mostrando aí um grande volume aí para queda, um candle grande na queda, ou seja, foi uma queda bem agressiva e segue em definição aí. De repente o Ibovespa fez topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, está fazendo um novo topo aqui. Vamos ver se perde aqui essa semana. Uma semana bastante expectativa. Espero um pullback, mas não muito agressivo. Até o 55, né, onde configura a cabeça do pivô, que a gente comentou na semana passada que não poderia perder, está aqui e perdeu bem, né? Era essa a cabeça do pivô. Então vamos aguardar. O IFR está bem realizadinho, bem baixo, e não há divergência com o IFR. Então ele pode vir aí tocar a média de baixo para cima, que seria 55 mil pontos mais ou menos, 2.800 pontos para cima, 2.770 pontos para cima mais ou menos. O dólar, que colaborou também para essa alta, para essa queda do Ibovespa, rompeu fortemente o topo anterior. Se a gente traçar um FIBO, eu já antecipei aqui um FIBO do topo ao fundo, né, só para a gente ver como é que vai essa última pernada. A gente viu que ele já cumpriu 100% dessa pernada, voltou forte. Aqui a gente tem que ficar atento, e aquilo que eu disse, né, para a gente olhar no boletim Focus, tá? O patamar do ouro para o final do ano que o mercado está projetando, a gente pode olhar aqui, o ouro, taxa de câmbio ao final do período 2011 é R$ 1,68. E o ouro aqui no contrato futuro está R$ 1,80, por assim dizer, tá? Isso aqui é casa milhar, mas divide aqui por 100, a gente vai ver que a gente chegou a esse patamar aí de R$ 1,80, divide por 1.000, perdão, né?
R$ 1,80 e R$ 1,08, na verdade, o que traria aqui o dólar mais ou menos para essa casa aqui do 1,68, que é a projeção para o final do ano que o mercado está esperando. Veja que houve uma forte superada aqui do IFR, já atuando em regiões aí que atuou pouco no mercado ultimamente, né? A última vez foi em 2008, anterior a isso foi em 2003, então, ou seja, já está entrando numa região aqui de supervalorização do IFR, vamos ficar atento, volume forte na semana, então a gente tem que ficar bem atento para poder de repente ver uma oportunidade aqui recuando para 1,68, visto que pode ter atingido o objetivo aí de curtíssimo prazo, tá? Mas tem a média de 200 puxando aqui ele para cima, a média de 200 hoje atuando aqui, vamos pegar na curva mesmo, média de 200, R$ 2,20, acho muito difícil o dólar a esse patamar, acredito que a média vai ceder um pouco. Enfim, contrato futuro, mercado futuro, tudo é possível, até uma alta grandiosa, mas se a gente pegar aqui do fundo ao topo aqui, o dólar valorizou aí nos últimos dias 11%, uma valorização considerável. A curva DI, vamos olhar, a curva DI aqui também apresentou uma grande queda forte, aliás, essa é uma correlação inversa e proporcional à bolsa. Se aqui cai nós subimos, ou seja, está acomodando aqui em 10,44. O mercado, como a gente viu pelo boletim, ele projeta aqui 11, estável 11 para o final do ano na meta Selic, ou seja, isso aqui pode estar buscando aqui o patamar, vamos ver aqui a média que está em 10,85, casa dos 11 seria por aqui, tocando no fundo anterior da curva, de ficar de olho aí, oportunidade de repente entrar comprado no contrato de curva DI, buscando um foco em 11% ao ano, e o ouro e o dólar 1,68. O ouro segue no seu canal de alta, fez aqui, de repente tocou aqui na resistênciazinha do canal, voltando até um canal intermediário, na resistência intermediária, que a gente pode olhar, tocou aqui nesse ponto, foi suportezinho aqui, vamos ver se respeita nesse ponto. Não é uma linha de resistência com muitos pontos, no entanto é uma região, é o que importa. Então é uma região que normalmente o dólar se acomoda, patamar aqui, o ouro se acomoda, patamar aqui de 96 reais, agulhando fortemente para baixo. Vamos ver no gráfico semanal. O volume semanal foi bom, mas não foi o maior dos últimos dias. O IFR bem na região sobre comprado. No semanal, o ouro fazendo uma configuração de candle não muito interessante, mostrando que possa haver uma realização um pouco mais forte aí para o ouro. De repente buscar aqui o topo anterior em 88 reais o contrato. Vale lembrar que o ouro houve uma valorização muito grande nesse ano, e principalmente nesses últimos dias, 22% aí só nessa pernada, nessas últimas semanas. Foi realmente uma valorização por um ativo que vem numa tendência constante de alta. Então, nada normal que ele realize um pouco. Então, resumindo, dólar, expectativa até o final do ano que ele volte ao patamar de 1,60, 1,70, ou seja, ainda tem um ganho de oportunidade aqui, quem acreditar que possa cair. A curva DI volta a expectativa de 11%, ou seja, caiu bem a mais do que o mercado, acredito, esteja esperando até o final do ano. E o ouro, aí uma oportunidade de repente, uma venda no contrato de ouro com stop aqui logo por essa região. Não é um contrato que vale ficar com stop longo vendido, mas perdendo a mínima da semana passada, eu acho que vale uma venda com stop na abertura da semana passada. Olhando aqui o Dow Jones brigando naquela região, agora saiu do 51 para 61,
da projeção do canal de queda. Aqui patamar aqui de 10.700, perdendo esse patamar essa semana, deve vir buscar 9.900, ou seja, a nossa bolsa ainda bem correlacionada com eles. Note que não conseguiu passar dessa média de 13, apresenta uma boa resistência aí no curtíssimo prazo. Então é um cenário interessante, pessimista ao meu ponto de vista. Ainda mantenho posições, alguns contratos em aberto na venda. Acredito ainda que o mercado possa vir realizar um pouco mais essa semana. Bom, é isso, uma análise sucinta dos mercados. Mande suas sugestões, opiniões com investimentos.com.br e estamos à disposição. Obrigado, boa semana e bons negócios.